Bora chamar a galera! Última live do dia, terceirão tá todo aí. Reúne todo mundo e bora estudar. Bora estudar, meu povo. Quem vai entrar? Quem vai entrar? Márcia Verônica, minha amiga lá de São Luís. Um beijo pra você e toda a sua família. Pablo Ender Vinícius, nosso hacker favorito. Seja bem-vindo a essa live. Ó o povo do terceiro ano entrando. Eu tô aqui tomando um café, tá, gente? Cafezinho, saindo fumaça. Aqui, ó, também, ó. Pra vocês verem. Pão de queijo amarelinho. Que beleza! Moça, esse negócio de dar aula em casa é massa, ó. Bora começar? Bora começar com o nosso assunto? Porque são 4 exercícios. Vocês já receberam os exercícios há uns 10 minutos atrás. Vocês já puderam dar uma passada de olho neles. Mas a gente vai começar a responder essas atividades. E nós vamos usar, pessoal, o material de vocês como apoio para responder os exercícios, tá bom? Já tô com o meu livro aqui aberto, na página 52, tá bem? Nós vamos utilizar nosso material. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês vão mandar na caixa de perguntas. Eu não sei se vocês sabem o que é a caixa de perguntas, mas é um ícone que tem aqui no Instagram, no cantinho aqui da tela, que tem um ponto de interrogação. Vocês vão mandar as perguntas por aí, tá bem? Combinado assim? Cadê meu café? Um golinho de deboche ou de café. E vamos começar. Lembrando que eu estou sempre de olho em quem está participando das lives. Estou sempre de olho. Meus binóculos de ópera não estão aqui à toa, ok? Questão número 1, valendo o seu ponto do bimestre. Vamos a ela. Que a Rússia czarista estava madura para a revolução, merecia muitíssimo uma revolução, e na verdade essa revolução certamente derrubaria o czarismo, já fora aceito por todo observador sensato no panorama mundial desde a década de 1870. Essa é uma frase que, assim, se existisse os pop dos historiadores, esse aqui, ele é a Madonna dos historiadores, entendeu? É o Eric J. Hobsbawm. Hobsbawm escreveu vários livros, dentre eles A Era das Revoluções, que é onde ele argumenta sobre a Revolução Russa. Meus queridos, eu tenho que ensinar para vocês uma coisa nesse momento. Um texto tem que ser lido do seu início até o seu final, até o seu rodapé. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que só lê o corpo do texto. E às vezes só o corpo do texto não responde a questão, tá? Então vamos ser, espertos. Como a gente diz lá em Goiás, vamos ter malícia para as coisas, tá? Então vamos lá. Letra A. Questão 1. Letra A. É assim que vocês vão fazer sempre no caderno de vocês, tá? Com base nesta afirmação, destaque a situação econômica da Rússia antes que o processo revolucionário de 1917 acontecesse. Meus queridos, na última aula, que inclusive já está disponível para vocês no YouTube, assim como essa também vai estar, nós discutimos sobre a Rússia antes da Revolução, durante a Revolução, e falamos também do governo de Stalin e de Lenin. Na verdade, segue a outra ordem, né? Primeiro veio Lenin, Vladimir Lenin, depois Joseph Stalin. Tanto que o capítulo se chama A Rússia Revolucionária e o Stalinismo, né? Porque o stalinismo vai ser a fase posterior à fase da Revolução.
E nós vimos que o antecedente da Rússia era o quê? De atraso econômico. Enquanto os demais países da Europa estavam passando pela segunda fase da Revolução Russa, pela segunda fase da Revolução Industrial, a Rússia em 1905, na verdade, que é quando começa a contextualização do capítulo de vocês, demonstra uma Rússia o quê? Atrasada, obsoleta, com economia de mais de 80% exclusivamente vindo do mundo agrário. E lembrando que essa afirmação não é uma crítica à agricultura, gente. É porque a Rússia se mantinha exclusivamente da produção de matéria-prima. A sua industrialização era muito tardia. Aonde isso está afirmado, Everton? Aqui, meus irmãos, na página 52, nós temos essa afirmação. Olha lá. Aqui, ó. No blá, blá, na década de 1890, tá vendo aqui? Segundo parágrafo. Printa essa tela. O governo imperial ainda era incipiente. Aliás, ainda era um governo imperial e a incipiente burguesia russa tinha o objetivo de industrializar o país com base em investimentos estrangeiros. Ou seja, o que a gente tem na Rússia? Um contexto de uma economia precária. E é isso que nós vamos responder nessa letra A. No antecedente, a Revolução Russa, a economia do país era obsoleta e a política estava baseada em princípios absolutistas. Sim, afinal de contas, o czar, que é o imperador russo, ele não estava muito preocupado se a economia do país estava rendendo, no sentido de economia externa, né? De desenvolvimento das nações imperialistas. Você já sabe o conceito de imperialismo, eu não preciso resgatar ele aqui agora. O que era o objetivo da economia russa e do governo russo nesse momento? Manter a monarquia. Ponto. Ok? Claro que no seu caderno você tem várias e muitas linhas e você vai argumentar sobre isso, ok? Vamos para a letra B. Letra B. Identifique e explique dois levantes que antecederam a Revolução Russa. Meus amigos, o que é um levante? É uma revolta, uma rebelião, uma ação popular em defesa de alguma coisa que veio antes da Revolução Russa. A resposta também está no seu livro? Está, meus amigos. Quais são elas? A primeira é o Domingo Sangrento. E a segunda é a Revolta dos Marinheiros no Encouraçado. E aí eu vou colar porque esse nome é russo. Cadê? Potemkin. Ok. Isso está no seu livro, lá na página 53. Vou tacar na cara de vocês. Tá aqui, ó.
Os dois movimentos estão nessa parte aqui, ok? Nessa parte aqui. Na página 53. Beleza? Chuchu, beleza? Alguma dúvida até aqui? Eu sei que eu tô indo rápido, mas não é de propósito, tá? É por causa do tempo. Nós temos 1 hora de live. E ainda faltam 3 questões e já se passaram 10 minutos. Socorro. Tá calor. Tá bem calor, vocês sabem disso. Mandem suas dúvidas na caixa de perguntas, meus amiguinhos. Mandem, por favor. Posso seguir do jeito que está? Posso seguir? Alguém fala comigo, por favor? Vou seguir então, tá bom? Questão número 2. Leia o seguinte relato de Richard Pepys. Eu não sei como é que pronuncia o nome dele na língua dele, mas vou falar em português. Autor do livro O Comunismo. Meus amigos, antes de ler o trecho, vamos lembrar o que é o sistema comunista? Vamos lembrar o que é a ideologia comunista? Como o próprio nome fala, o comunismo prega o ideal do bem comum. E como eu disse na aula passada, o ideal do bem comum não é que todo mundo tenha o mesmo salário, a mesma casa, o mesmo carro, mas sim que todos tenham condições de ter um salário digno, uma casa própria, um veículo, um sistema de saúde que atenda a todos, independente da classe, um sistema de educação que atenda a todos, independente da classe que ocupa. Isso é um Estado comunista. Só que quem escreveu isso lá na ideologia socialista científica, né? Nossos amigos Karl Marx e Friedrich Engels, eles não falaram assim: o capitalismo é a pior coisa que existe, a gente não pode passar pelo capitalismo. Não foi isso que eles disseram. Não é isso que está escrito no Manifesto Comunista. Se você pesquisar aí, se você der um Google, ou se você for no YouTube pesquisar sobre o que está escrito no Manifesto Comunista, você vai encontrar, assim, uma infinidade de informações sobre esse assunto, tá? Mas, em resumo, é que todas as classes sociais consigam alcançar os bens comuns, aquilo que é de necessidade para as pessoas viverem com qualidade, ok? Agora vamos ao texto da questão 2 do Richard Pepys. O Partido Operário Social Democrata foi organizado formalmente em 1903, em um congresso em Londres. Lá, o movimento imediatamente dividiu-se em 2 facções, uma liderada por Martov, apelidada de Menchevique, e outra por Lenin, chamada a si mesmo do bolchevique. Beleza. Aí vem a letra A. Vamos dar de cor, porque o textão de pincel não vou gastar só um, não. Questão 2. Letra A de arroz. Vamos lá. Determine as divergências políticas existentes entre bolcheviques e mencheviques. Meus alunos, meus amigos que acompanham essa live, o que a pergunta está me pedindo? Para eu dizer o que o grupo dos mencheviques e o que o grupo dos bolcheviques tinham de divergência, ou seja, de diferença. Lá no seu livro, meu aluno, isso também está escrito. Aonde, professor? Na página 52, tá aqui, ó. Eu até grifei. Nessa parte aqui. Se você olhar no seu texto, você vai encontrar, ok? Página 52, você vai encontrar essa resposta. Olha o que está escrito lá no seu livro. Vladimir Lenin e Julius Martov eram os líderes, né? O Lenin do bolchevique e o Martov do menchevique. Lenin defendia a existência de um partido centralizado,
formado por revolucionários profissionais e baseado em uma rígida disciplina de seus militares. Já Martov propunha a constituição de um partido que seguisse o modelo alemão, aberto, de massa, e no qual o filiado estivesse desobrigado de participar das atividades partidárias. Ou seja, em resumo, o bolchevique, o partido bolchevique, era mais radical e o menchevique era mais... O que eu posso descrever do menchevique nesse sentido? Era mais... Vou colocar até entre aspas, leve em seu modelo de ação partidária. Tá? Para mais informações, para complementar a sua resposta, página 52, tá bom? Aqui eu estou resumindo para caber. Vamos para a letra B, de biscoito, que diz: explique por que os bolcheviques derrubaram o governo provisório menchevique criado em fevereiro de 1917. Também está no seu livro, meus amiguinhos. Em que página, professor? Na página 54. Na página 54, você tem como justificar a subida do partido bolchevique de Lenin ao poder. Aonde está escrito isso? Lá no finalzinho do texto, onde diz assim, ó: Lenin almejava o fim do governo provisório e a instituição de uma nova forma de poder. Aos poucos, os sovietes russos adotaram a proposta dos bolcheviques. Está escrito no seu livrinho, tá? Conservando, porém, a autonomia política. Aproveitando-se desse cenário conflituoso, os bolcheviques procuraram viabilizar seu projeto revolucionário entre os sovietes. Então, como você vai responder a letra B? Com o apoio dos sovietes, os bolcheviques assumiram o poder mantendo... Cadê o negócio? Mantendo a autonomia política, vou abreviar senão não cabe, do governo provisório. Tudo bem até aqui? Tudo bem até aqui? Hein? Conta pra mim. Estão dando conta de fazer? Estão acertando? Fala, por favor, que sim. Mente pra mim, é o que eu gosto. Quanto mais você me ilude, mais eu te adoro. Menina ainda... Opa! Volta. Volta. Questão número 3. Um gole de deboche de café
E vamos seguir. Questão 3 e questão 4 são questões objetivas. Pode cair assim no seu Enem? Olha, Revolução Russa no Enem do Brasil de 2020, eu não sei. Eu tenho minhas dúvidas. Mas vai que cai. E vai que cai e você não estudou. Pois é. Então toma o seu café e vamos responder a questão 3 junto comigo. Lembrando que questões objetivas dependem muito de como foram contextualizadas, ou seja, daquilo que vem escrito no texto. Você depende daquilo que está escrito no texto para responder a questão, para chegar à alternativa correta, tá? Por esse motivo, há que se ter muita atenção para responder questões objetivas. Por que eu tô falando isso? Porque vocês, bonitinhos, vão me entregar uma lista de exercício amanhã. Então revisa antes de entregar, em nome de tudo aquilo que você acredita. Tá bom? Vamos lá. Questão número 3. Da Universidade Federal do Paraná e foi aplicada no ano de 2015. O lema dos bolcheviques, a partir de abril de 1917, era paz, pão e terra. Já vou escrever no quadro. Vamos escrever de outra cor? Vermelho. Né? Revolução Russa combina com vermelho. A cor do meu batuque tem o toque, tem o som da minha voz. Canta comigo! Vermelho, vermelhaço, vermelhuço, vermelhante, vermelhão. O velho comunista se aliançou. Volta. Paz, pão e terra. Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta. Vai, planeta! Nossa, saber esse início dessa frase denuncia idade. Porque só tem moral quem conhece o desenho do Capitão Planeta. Esse desenho é tão velho, pra vocês terem uma ideia, que no desenho tem uma personagem, porque cada personagem central da história é de um continente. E a pessoa que representa tudo bom. Bom também, vizinha aqui dando um bom, deu um bom pra ele. Mas o desenho é tão assim antigo, e para quem está estudando Guerra Fria vai pegar agora no ato que eu vou falar, que lá no desenho tem uma personagem que ela é de origem russa, só que o desenho apresenta ela como e da União Soviética. Olha o tanto que esse desenho é antigo. Eu já posso entender que ele é de antes de 1989. Porque você sabe que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas surgiu em 1924 com Vladimir Lenin através das ideias do NEP, da nova política econômica. Tá vendo, gente? Desenho animado responde as questões também. Responde, seus bonitinhos. Vamos lá? Voltando para o texto. O lema dos bolcheviques a partir de abril de 1917 era paz, pão e terra. Conhecido também como Teses de Abril. Boa! Meu filho, sem latir. Olha o que a gente combinou. Papai tá trabalhando. Tá? Paz, pão e terra, também conhecido como Teses de Abril. Assinale a alternativa que identifica e justifica corretamente, olha essa informação, qual entre as palavras do lema tem correspondência direta com os acontecimentos da Primeira Guerra Mundial. Ah não, gente! Olha essa pergunta bem na sua cara. Qual dessas perguntas aqui tinha a ver com a participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial? Só um minuto. Neném. Tá bom, meu filho. Papai tá trabalhando. Não late não, tá?
É assim que a gente educa crianças. Pronto, parou. Ó que lindo. Pois é. Vamos voltar para a questão? A questão quer que você me diga qual dessas palavras está relacionado à realidade da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Meus amiguinhos, na semana passada eu ensinei para vocês, e eu me lembro muito bem disso, e essas informações também estão na live da semana passada, que já está salva lá no canal, lá no Corre que Aqui Tem História, que quem ainda não acessou vai acessar, e vai se inscrever e compartilhar para os seus coleguinhas, tá bom? E eu disse na semana passada que a Rússia vai à guerra, mas ela vai com condições precárias. E a Rússia ganhou algumas batalhas, mas ela perdeu a grande maioria das batalhas que ela disputou na guerra. O que que significa na prática? Que a população estava defendendo que o país saísse da guerra. Ficou bem fácil de responder agora, né? Qual alternativa usa o termo paz? Vamos trabalhar com elas? Vamos! Porque se não é terra, se não é pão, você já eliminou um bocado, né? Tem só duas que usam o termo paz, que é a letra A e que é a letra D. Então vamos lá. A letra A diz: a palavra paz, pois reivindicava que a Rússia conduzisse o Tratado de Versalhes e retirasse vantagens dos países perdedores. Você que está aí do outro lado, se está estudando Revolução Russa agora, porque já estudou Primeira Guerra Mundial. E você sabe que a Rússia saiu da guerra antes dela acabar. Ela assinou lá um tratado de Brest-Litovsk, né? Meu russo tá assim, uma maravilha, né? Para não usar aquela palavra feia, porque senão não sobe o vídeo pro canal depois. E aí, como ela sai antes, ela não participou do Tratado de Versalhes. Ela não esteve presente no Tratado de Versalhes. Eu já vi que tem 3 perguntas, e assim que eu terminar de corrigir as questões, eu vou responder as perguntas de vocês, tá bom? Não vou finalizar a live sem tirar as dúvidas de vocês. Então, se a Rússia não participou do Tratado de Versalhes, a letra A está errada! Qual que me restou? A letra D. Vamos ler a letra D? Ela diz o seguinte: a palavra paz, pois reivindicava que a Rússia se retirasse imediatamente da guerra para livrar a sua população do sofrimento e iniciar uma nova ordem socialista. E é isso que vai acontecer. Depois que a Rússia sai da guerra, o que é que o Lenin vai organizar? A NEP, a nova política econômica. E foi a partir daí que a Rússia passou a se chamar União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Opção correta, letra D. Diz pra mim se você não entendeu, rapaz. Aqui é moleque doido bisonhento criado no CHC. Tá achando o quê, doidão? É nóis, Queiroz. Se tiver alguém de Niquelândia assistindo isso, mostra pro povo depois. Letra D. Se não entendeu a resposta, se marcou outra opção e quer saber por que ela tá errada, manda na caixa de pergunta, ok? Eu já vou responder as questões de lá. Questão 4 agora. Vamos lá? Questão 4. Deixa eu pegar um azul agora. Vamos ler o texto. A questão foi aplicada na UFRJ. Tá bom? Em 1921, o problema nacional central era a recuperação econômica. Acabei de falar o que ele usou para recuperar a economia do país. Vocês estão riscando a prova de vocês?
Vocês estão riscando as coisas que vocês fazem? Porque é assim que a gente chega na alternativa certa, tá? O índice de desespero. Olha o que ele está colocando no texto. O índice de desespero do país é eloquente. O que é uma coisa eloquente? É uma coisa igual eu, sabe? Espalhafatosa, que exagera demais. Pois é. O índice de desespero era eloquente. O povo estava louco. O povo na Rússia não sabia o que fazer mais para poder trabalhar, porque emprego tinha? Não tinha. O povo tinha oportunidade de desenvolvimento? Não tinha, porque o país estava afundado em um caos gigantesco economicamente falando. Naquele ano, 36 milhões de pessoas não tinham o que comer. Meus amigos, na hora que você não tem comida em casa, a hora que acabou comer, você procura alguma forma de fazer a comida aparecer. Tá? É por isso que o caos social acontece em momentos de crise. É por isso que toda vez que você estudou alguma sociedade que estava entrando em colapso, você vê que o índice de banditismo aumenta, que o índice de prostituição, de alcoolismo, de uso de drogas aumenta absurdamente, né? Nas novas e ruidosas condições de paz, lembrando que a Rússia tinha saído da guerra cheia de dívida, o comunismo de guerra revelava-se insuficiente. Era preciso estimular mais efetivamente os mecanismos econômicos da sociedade. Assim, em 1921, no 10º Congresso do Partido, Lenin propõe um plano econômico de emergência. Qual que era? A nova política econômica. Essa política está descrita no seu livrinho também. Em que página, professor? Lá na página... É aqui mesmo? De mesmo? Cadê o NEP? Ah, aqui. Página 57. Olha lá, ó. Nova política econômica. Está aqui. Ok? Vamos ver o que o NEP propunha? O NEP não, a NEP, né? Porque é a nova política econômica. Idealizada por Lenin, a NEP restabelecia algumas regras do capitalismo. Vou escrever isso aqui. Restabelecia algumas regras do capitalismo. Mais uma vez, reafirmando o que eu disse na aula passada e o que eu disse no começo dessa live. Não se chega a um Estado comunista exclusivamente pelas bases socialistas. Não se chega. Dá ruim, dá errado. Está escrito aonde? No Manifesto Comunista, o texto do socialismo científico, escrito por Karl Marx, o homem da barbona, lindo, maravilhoso, que um dia você é igual a ele, e Friedrich Engels, tá? Os idealizadores do socialismo científico. Ou seja, por que ele restabeleceu algumas regras do capitalismo? Para tirar a sociedade do desespero eloquente que o autor colocou no texto. Se você não tem o que comer, a sociedade entra no caos social. Então, para que a sociedade se desenvolva, eu vou colocar algumas regras do capitalismo para gerar desenvolvimento. Eu vou ouvir daqui você gritar: econômico! Muito bem, aluno, você está sabendo bem. Vamos às opções. Sobre a chamada nova política econômica, é correto afirmar que
Você vai marcar errada? Criaturinha linda do meu coração, não vai. Porque agora você vai acertar. Letra A diz o quê? Ela reintroduziu práticas de exploração econômica anteriores à Revolução Russa de 1917, que se traduziram num abandono temporário de todas é o que está escrito no texto, todas as transformações socialistas já feitas e um retorno ao capitalismo. Se você é meu aluno, ou se você já foi meu aluno, eu já te ensinei a regra da generalização. Toda vez que aparecer uma atividade escrito todas, sempre, nenhuma, nunca, essa afirmativa está errada. Por quê? Tudo que generaliza não corresponde a um comportamento social. Olha aqui, ó, no texto. Está escrito no texto. Cadê meu dedo? Todas as transformações socialistas. Se está escrito todos, já foi, já era. Never, nothing, nobody, niente de niente. Não está certo. Letra B. Ela constituiu na manutenção de elementos econômicos socialistas, na organização econômica como planejamento e na permissão para o estabelecimento de elementos capitalistas por meio da livre iniciativa em certos setores. Meu Deus, que frase linda! Foi isso que a NEP fez. Qual que é a alternativa certa dessa questão? Letra B. De bisonhento, lê o texto direito. Presta atenção. Vamos entender as outras questões? Meu Deus, já foi 40 minutos. Eu pisquei, eu já falei 40 minutos. Vamos ler as outras opções rapidamente para entender porque que elas estão erradas. Letra C. Ela significou fundamentalmente uma reforma agrária radical que promoveu a coletivização forçada das propriedades agrárias e a construção de fazendas coletivas, os kolkhozes. Isso aconteceu na mesma época do NEP, mas isso não foi radical. O que esse radical fez? Ele generalizou. Ele está falando que todas as fazendas da Rússia passaram por esse processo de coletivização agrária. Isso está certo? Isso não está certo, gente. Letra D. Seu resultado foi catastrófico, mesmo permitindo a volta controlada de relações capitalistas na economia, já que ampliou ainda mais o nível de desemprego e produziu fome em grande escala. Na verdade, foi exatamente o contrário. Está escrito aqui no texto, ó. Blá, 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 blá. Em fim de 1935, 98% dos camponeses nas terras coletivizadas. Aqui, ó. Para tanto, o governo da União Soviética investiu prioritariamente na produção de matéria-prima, de fonte de energia, grandes siderúrgicas, hidrelétricas e fábricas de veículos automotores. Foram construídos assim como canais, ferrovias, autoestrada e metrô em Moscou. Ou seja, se está tendo desenvolvimento social é porque está tendo desenvolvimento econômico. Por isso a letra D está errada. E por fim a letra E. Ela significou, com a abertura para o capitalismo, um aumento substancial da produção industrial. Mas, ao mesmo tempo, por ter retirado todos, olha lá o termo generalizante de novo, todos os incentivos anteriormente concedidos para a produção agrícola, foi a razão da ruína do campo. Pega aqui na minha mão, por favor. Pegou? Como que eu vou produzir indústria sem matéria-prima? Conta aqui para mim, por favor. Então, não tem como eu tirar todo incentivo agrícola. Eu posso dividir esse incentivo, mas tirar todo eu não posso. Portanto, a correta na questão 4 é a letra B.
E agora eu vou responder as perguntas que vocês me enviaram na caixa de perguntas. Vamos lá. Eu adorei porque vocês participaram hoje. Cheguei. Deixa eu diminuir essa luz, porque senão vocês não conseguem me ver direito. Agora sim, vamos às perguntas enviadas pelos seguidores. Vamos lá. Na verdade, o que tem aqui é a participação especial do meu colega Pablo. Muito bem, Pablo, você tirou ótimas informações da aula. Muito bem. Parabéns. Parabéns. Hoje é seu dia. Que dia mais feliz. Gente, alguma dúvida? Por favor, digam aí pra mim. Se vocês têm alguma dúvida no conteúdo de hoje, no assunto de hoje, melhor dizendo, que quem estuda por conteúdo tá lá em 1973. Vocês têm alguma dúvida? Ficou alguma dúvida nos exercícios? Conta pra mim, por favor. Conta aí. Nenhuma dúvida? Que coisa linda! Significa que amanhã, quando eu receber o trabalho de vocês, vai estar tudo certo, lindo e maravilhoso, é isso que vocês estão me dizendo? Vocês vão aquecer o meu coraçãozinho com respostas certas? Vocês vão me dar esse prazer de gabaritar uma prova minha? Vocês vão conseguir? Vai ser tão lindo. Então tá, vou encerrar a live por aqui. Lembrando que amanhã vocês têm que entregar as atividades lá na escola para que eu possa corrigir e lançar as notas de vocês, tá bom? Opa, que apareceu pergunta aqui de última hora. Vamos ver. Tem não. É só o povo falando que entendeu. Eu adoro quando vocês me iludem. Eu acho lindo quando vocês me iludem. Eu, como pisciano, me iludo tão fácil. Ó, apareceu mais uma? Hoje vocês estão atiçados, hein? Mas, menino, meus coleguinhas, entregar a atividade amanhã, tá bom? Não esqueçam disso. Semana que vem eu vou fazer outra live de assunto novo. Vai ser sobre o New Deal, tá? Que é uma realidade que vai ocorrer pós Primeira Guerra Mundial no cenário econômico do Ocidente. E a nossa ênfase vai ser no crash da Bolsa de Nova York, que isso vai influenciar no nosso estudo de história do Brasil também. O Brasil vai ser afetado por causa da quebra da Bolsa de Nova York. Mas é claro que sim, é óbvio que sim, tá? E na próxima aula a gente se vê de novo. Lembrando que isso vai estar no canal também, mais tardar amanhã, tá bom? Beijo pra todo mundo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula!